você. Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico. Eu sou Larissa Cavalcante, psicóloga clínica também. E hoje nós estamos aqui para discutir com vocês a diferença entre depressão e tristeza. E para começar a falar desse tema, eu vou descrever aqui um pouquinho do que é a tristeza. Então, a tristeza é um sentimento ou uma emoção que faz com que a gente queira estar longe das pessoas, faz com que a gente perca a vontade de fazer coisas. E aí a tristeza, ela é vivida por momentos. Então a gente vive essa tristeza ou por horas, ou por minutos, talvez dure, dependendo da situação, até um dia. Dependendo da intensidade ou do que acontece, ela pode perdurar por alguns dias e não necessariamente isto é uma depressão. A gente vai entender, depois a gravidade da depressão e de outros sintomas que envolvem a depressão, dentre eles a tristeza. Pois é. E esse momento ele pode ser caracterizado ou por uma coisa que eu sinto falta na minha vida, por uma coisa que eu às vezes não tenho e queria ter, ou por alguma coisa que eu tive, mas que eu perdi, ou então alguma coisa que eu tenho e que não me faz bem. Vamos, por exemplo, pensar numa situação de uma doença muito, As doenças crônicas. Isso, uma doença crônica, e aí por vezes eu posso ficar triste lembrando que eu tenho essa doença, ou então eu perdi um parente, e aí eu posso ficar triste porque eu perdi aquele parente, e aí eu lembro e fico triste, enfim. Então essas são mais ou menos as causas da tristeza, e aí eu acho que é legal a gente também dizer, que a tristeza, como qualquer outra emoção, como qualquer outro sentimento, faz parte da nossa condição enquanto humanos, Então a gente vai sentir a tristeza e é importante sentir a tristeza. Eu acho que ela tem um papel importante na nossa vida e nem sempre a gente resolve a tristeza ficando feliz, ficando alegre, se distraindo daquilo que a gente tá... Fugindo dessa tristeza, Exatamente, fugindo dessa tristeza. Às vezes a gente resolve a tristeza ficando triste, Exato. Chorando. Exatamente, para que ela passe, para que ela consiga ir embora. Então a gente também precisa desse tempo para se sentir triste. Isso, tem uma certa diferença com a depressão. A depressão, ela é um quadro clínico, ela é uma doença e vai ter uma série de sintomas, dentre eles a tristeza, que o dia esclareceu pra gente. E essa tristeza, ela é um dos sintomas, não o único da depressão. E aí acho que a gente já tem uma diferença. Se a gente está se sentindo somente triste e tem a clareza do motivo daquela tristeza, ou a gente consegue conviver com aquela tristeza, dar passagem, chorar, sentir e ela passar, a gente está falando de uma tristeza. Agora, uma tristeza imotivada, que é persistente, que dura, e a gente não consegue muitas vezes entender o que está acontecendo ou perceber, a gente olha pra gente e fala assim: mas eu não tenho motivo para ficar assim. Eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô vivendo e eu não tenho motivos para estar triste, mas eu me sinto triste. Aí a gente já começa a ter pistas do que é a depressão, E as pessoas, elas pensam que a depressão também é só a tristeza, E a gente sabe que existem muitos outros fatores que estão ali dentro do que é a depressão. Às vezes a pessoa pode ficar até agressiva na depressão. Perfeito. Às vezes a pessoa pode sentir raiva na depressão. Exato. E as pessoas tendem a resumir ou a dizer que a depressão é só a tristeza profunda. Exato. Então a gente vai ter no quadro da depressão um conjunto de sintomas que entre eles não é comum e quase ninguém fala, que é uma agressividade, uma raiva. A gente vai ter às vezes a frustração acompanhando isso. A gente vai ter o que a gente chama que é a avolição, que é a falta de vontade de. A gente vai ter a anedonia, que é a falta de prazer ao fazer as coisas. A gente muitas vezes vai ter, acompanhado disso,
uma rotina que não nos agrada. Então a gente tende a pensar que as pessoas que estão deprimidas não saem da cama. Sim. E nós vamos ter os casos mais graves, sim, a ponto da pessoa não sair da cama, mas muitas vezes a pessoa só não quer sair da cama. Sim. Ela sai, ela trabalha, ela estuda, ela produz, mas ela tem aquele sentimento constante de insatisfação, de falta de vontade, de falta de prazer e de tristeza acompanhando isso. E aí é importante a gente entender que faz parte do nosso trabalho da psicologia esclarecer que a depressão ela é uma doença que tem tratamento. Né? Ela está dentro do grupo que a gente chama de transtornos de humor, ou seja, a depressão ela altera a constituição neuroquímica, a composição neuroquímica do nosso cérebro também. Então hoje a gente tem um tratamento para essa doença que compreende desde a intervenção com medicamentos, que quem faz são os nossos colegas psiquiatras, Sim. E a psicoterapia atuando fortemente para que a gente possa resolver as questões internas da pessoa que ajudaram ela, que contribuíram para que o quadro de depressão se estabelecesse. É uma doença que tem um tratamento, ela não tem uma cura, mas ela tem qualidade de vida e ela pode ter fases, né? Então você pode ter uma crise de depressão, fazer todo o tratamento, se recuperar dessa crise e vida normal, né? Até eventualmente podendo acontecer ou não alguma outra crise de depressão. Sim. Eu acho que é importante dizer isso que a Lari está contando, né? Sobre como também a depressão passa por essas fases, né? Porque às vezes a gente fala isso, né? Poxa, não tem cura, e aí o paciente fica com essa ideia de que, poxa, vou viver assim para sempre. É importante ter essa percepção de que na depressão existem essas fases, né? Onde a gente vai, às vezes, demonstrar alguns sintomas, e esses sintomas eles vão ser muito mais acentuados, né? E daqui a pouco eles vão ficando um pouco mais, né? Vão ficando mais atenuados até que a gente consiga eventualmente ficar bem. Acho que é importante ressaltar a contribuição da psicoterapia na compreensão dessas fases e no processo do autoconhecimento da depressão. Já quando a gente tem uma crise, na verdade é comum os pacientes chegarem para mim e falarem: nossa, mas o que eu tenho é depressão, eu não queria estar com essa doença, eu vivo... E o que é isso, né? Então vem esse primeiro choque da compreensão do diagnóstico. Mas depois que a pessoa compreende o diagnóstico e compreende o prognóstico, né? Que é como essa doença ele vai conviver com ela, o autoconhecimento, e isso é obtido através da psicoterapia, ajuda muito, porque a pessoa começa a entender o que ela sente antes de ter a crise. E aí ela pode eventualmente evitar as crises. Então ela já começa a se conhecer e entender que, por exemplo, uma grande frustração no campo amoroso é um gatilho para uma crise depressiva. Então, antes de entrar nessa grande frustração amorosa, ela se conhece os limites dela e pode evitar essas grandes frustrações, ou pode compreender melhor essa grande frustração ao invés de fazer um quadro depressivo, né? Ao invés de entrar numa crise depressiva. Então a gente precisa ressaltar aqui a importância do processo psicoterapêutico, não só da medicação, porque é um conjunto. Sem esse autoconhecimento, você vai acabar tendo outras crises. E a medicação pode te ajudar? Com certeza. É para isso que ela existe no mercado e ela é muito importante. Mas sem o autoconhecimento, sem você entender o que te levam às crises de depressão, você vai acabar tendo vários episódios ao longo do ano, várias crises, e muitas vezes elas poderiam ser evitadas só de você conhecer os seus limites, reconhecer até onde você pode ir, reconhecer o que te faz mal. Exatamente. Eu acho que só para completar, né, o que a Lari está dizendo aqui, é que na psicanálise a gente fala que
A depressão, ela tá no campo das angústias, né? E angústia, né, é uma coisa que a gente vive a vida toda, não só na depressão, mas a gente sempre vai ter uma angústia na vida, né? Então acho que a grande sacada de tudo é você saber viver a angústia, saber que a angústia é algo que está na vida, que é parte do humano, né? E que a gente pode viver essa angústia de uma maneira, de uma forma que ela passe, sem querer evitá-la, sabe? A gente não precisa a todo momento viver momentos felizes. Faz parte, às vezes, a gente sentir a tristeza, como eu estava dizendo lá no começo, né? Faz parte, às vezes, a gente não se sentir bem. Então, é importante a gente entender que essa angústia, às vezes, vem e quando eu não consigo dar conta dela, né? Quando eu ainda não tenho conhecimento sobre mim, quando eu ainda não tenho a percepção daquilo que me faz ficar angustiado e não consigo minimamente dar conta de perceber como essa angústia vem, como essa angústia se dá, ou por que ela vem, quando ela vem, né, da forma que vem, aí cabe buscar uma ajuda profissional, cabe buscar um apoio, porque talvez ela possa te levar para um caminho que não é um caminho interessante. Eu acho que, né, reforçando isso que você está dizendo, e quando procurar um profissional, se você sentiu que isso te faz mal, não importa se a gente está falando de uma depressão ou de uma tristeza, você deve procurar um profissional da psicologia, expor para ele as suas questões e ele vai conseguir, né, te conhecendo melhor, avaliar e fazer o diagnóstico. Às vezes, se você está numa fase da sua vida que é uma fase só triste, né, pela perda de um parente, pela perda do emprego, pelo seu contexto de vida, ou se você está numa crise depressiva ou se você tem depressão. Então, se você está sentindo aquele incômodo, aquela falta de vontade, aquela tristeza que não passa, que para você não tem sentido, está sem vontade de sair da cama, é hora de procurar um profissional e confia no profissional que você está buscando, porque ele tem a formação e as ferramentas para te orientar num possível diagnóstico, mas para principalmente te orientar nisso que a gente está trazendo, que é esse autoconhecimento, para que você possa conviver com essa angústia de viver. Viver é estar em falta. Sim. Viver é estar em dívida. Então acho que é isso. É isso, temos um vídeo então. Não esquece de curtir aqui o nosso conteúdo de hoje, deixar o seu comentário, dizendo aí se você gostou do assunto, se não gostou, se você já viveu uma fase assim, onde você sentiu tristeza ou onde você achou que estava com depressão. Se você faz tratamento, se você fez, deixa aqui, né, o seu comentário para que as pessoas possam entender mais sobre o assunto. Também se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação sempre que tiverem vídeos novos e até a próxima. Até lá, tchau, tchau. É para isso que ela existe no mercado e é quadro clínico, ela é um quadro médico, é uma doença. Aciona o sininho para receber sempre que tiver vídeos novos. Aciona o sininho sempre que tiverem vídeos novos para você receber a informação.